Eu vou estar lendo lá em Lucas 15. Lucas, no capítulo 15. Eu vou estar começando a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11. Quero estar trazendo você para fazer uma releitura de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E eu quero te convidar a analisar por um panorama diferente, de um aspecto um pouco mais espiritual e diferente do que normalmente a gente enxerga. Então Lucas 15, no capítulo 11, fala assim, no verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção e guarde esses últimos versos aqui, que é em cima deles que a gente... E antes de... Eu não vou me ater muito ao contexto em si, porque você já está cansado de saber, de ouvir essa história. Eu já quero começar trazendo para você algumas revelações que essa parábola ela nos traz. Na verdade, essa é uma das histórias contada dentro de uma mesma parábola. E a primeira coisa que eu gostaria que você já estivesse estabelecendo aí, dentro do seu coração, é que quanto mais longe do Pai, mais perto dos porcos. A primeira coisa que eu gostaria que você já colocasse aí, estabelecesse como uma realidade, como um princípio, é que quanto mais longe do Pai, mais perto dos porcos. Uma das coisas que é muito comum de se perceber, principalmente nós que já temos algum tempo caminhando com Deus, nós vimos muitas pessoas se levantarem, nós vimos muitas pessoas saírem do charco de lodo e se assentarem na roda dos príncipes, e nós vimos também muitas pessoas saírem do meio dos príncipes e se banhar no meio da lama, no charco de lodo. E é interessante que a gente, no nosso sistema binário de ser, a gente sempre fica pensando a respeito de bondade e maldade das pessoas, né? Por que essa pessoa saiu da presença de Deus? Qual foi a maldade cometida? Né? Qual foi o pecado? E o que se percebe, na verdade, é que a falta de amor, ela não é o ódio. O contrário do amor, ele não é o ódio. Muito além disso. Não é pelo ódio que as pessoas elas acabam se afastando de Deus. É pela indiferença. Um casamento ele não acaba porque um cônjuge começa a odiar o outro. Ele acaba porque começa a haver indiferença. Então o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Porque o amor ele é prático. Né? O que a Esther acabou de cantar aqui a respeito de um amor que ele te posiciona e que ele te faz querer mais e que ele te faz caminhar e ter pensamentos e objetivos. Ou seja, não é um amor de eu estou morrendo de amor, o meu sentimento, eu estou com febre. Não, é um amor de realidade. O amor bíblico ele não é um amor sentimento. O amor bíblico ele é um amor de execução. Não é à toa que muitas das Bíblias começaram a traduzir a palavra amor como caridade. Porque o amor bíblico ele é a expressão em atos de amor. E não simplesmente o fato de você sentir alguma coisa. Então não é estranho de você se deparar com alguma pessoa que ela se afastou dos caminhos de Deus, ela saiu da casa do Pai. E de repente essa pessoa, por mais que ela tenha sido criada dentro dos princípios de Deus, por mais que ela tenha sido alimentada dentro da casa do Pai, de repente, quando ela cai a ficha, ela já está longe da casa do Pai. E ela se pega fazendo coisas que nem ela acredita que ela teria coragem de fazer. Essa mesma pessoa, ela olha para si e fala assim: eu não sei onde eu encontrei coragem para fazer coisas tão insanas. Porque ela se desconhece. Ela se desconhece. Porque o tempo todo, enquanto ela estava na casa do Pai, ela agia tal como. E era tudo muito comum. É o que eu sempre falo para vocês. Muitas das vezes a gente está tão acostumado a falar de Deus, falar de bênção, falar de amor, falar de paz,
falar do extraordinário, que isso é comum para nós. Só que quando a gente chega diante de uma pessoa que está toda arrebentada, de uma pessoa que na casa dela só tem discórdia, só tem miséria, só tem palavrão, só tem luta, só tem briga, e aí você simplesmente fala daquilo que é normal para você, aquela pessoa ela olha para você e fala: nossa, uau, o que é isso que você falou aí? Nossa, você fala de paz, né? Você fala de coisas boas, você fala de amor. Você fala assim: nossa, não falei nada demais, né? Nada demais para você que já está acostumada com um ambiente de glória. Mas é o tudo que uma pessoa que vive na necessidade disso precisa ouvir. É o tudo que uma pessoa que vive num ambiente de discórdia, ele sonha ouvir, ele almeja ouvir, ele pretende, ele aspira viver. Porque nós estamos na casa do Pai. E essa pessoa, ao contrário disso, ela está longe do Pai. Então, a partir daqui, a gente começa a entender uma coisa. O que nos aperfeiçoa, o que aperfeiçoa a nossa natureza, é estar na presença de Deus. Nós não somos bons porque nós fomos adestrados para isso. Nós não somos bons porque nós somos criados para ser bons. É interessante que lá em Abraão, lá em Gênesis, Deus ele vai falar para Abraão: anda comigo e ser perfeito. Anda na minha presença. Então a questão não era Abraão. A questão era Abraão na presença de Deus. A questão não é a nossa bondade. A questão não são as nossas virtudes. São as nossas virtudes na presença de Deus. Porque longe de Deus, tudo isso não existe. Longe de Deus, você começa a despertar a sua insanidade. Longe de Deus, você começa a fazer coisas que até o diabo duvida. Porque se nem você acredita na sua capacidade, imagina aqueles que te viram andando com Deus. E o mais incrível de tudo é que por isso, justamente pelo fato de ser a presença de Deus que aperfeiçoa a nossa natureza, é que tem muito filho que está rolando na lama e morrendo de vontade de comer comida de porco. O fato de você ser filho não significa que você vai desfrutar sempre da presença de Deus. O fato de você ser filho não quer dizer que eu tenho o DNA do Pai, então de mim sempre vai jorrar uma fonte de água viva, de mim sempre vai jorrar coisas boas. Tem muito filho que está rolando na lama e morrendo de vontade de comer comida de porcos. Tem muito filho que está dentro da casa do Pai, só que o que ele está almejando está lá fora. Ele está sonhando com a comida dos porcos. Esse trecho que a gente leu aqui, ele faz parte de uma parábola. E eu gostaria simplesmente só de dar uma entradinha nesse pedaço aqui, só para que você consiga compreender com um pouco mais de profundidade. Que Lucas 15 fala a respeito de uma parábola. E nessa parábola, Jesus ele conta a história de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida e de um filho perdido. A ovelha perdida, o homem busca. A dracma perdida, a mulher encontra. Mas o filho perdido, o pai não sai para buscar. A única história que é diferente é a do filho perdido. Porque diferente da ovelha perdida e da dracma perdida, o filho perdido é o único que o pai não vai ao seu encontro. É o único que o pai não abandona tudo e vai buscar. Porque o filho ele saiu com as suas próprias pernas e ele sabia como voltar. Quando você sabe o caminho, Deus ele não faz por você. E mais do que pais que nós somos, Deus como pai, ele entende que o caminho ele faz parte do processo. Voltar pelo caminho é como se você passasse por um processo de desintoxicação. Nós conhecemos a história, e a palavra de Deus diz que aquele filho, ele vem no meio do caminho pensando a respeito do que ele vai, de como que ele vai pedir perdão para o pai dele. Eu vou falar para ele que eu não preciso mais ser, ele não precisa nem me chamar mais de filho. Ele pode me deserdar, eu não vou ter mais direito em nada. Ele nem precisa falar que eu sou da família dele. Se ele simplesmente deixar eu trabalhar para ele, já tá bom demais. Aquele filho no meio do trajeto, no meio do processo, ele vai se desintoxicando. Porque esse mesmo filho que ele volta se desintoxicando de tudo aquilo que ele angariou durante todo esse tempo, é aquele filho que ele saiu
falando que ele ia conquistar o mundo, que ele não dependia de ninguém, que ele era o suficiente, que ele era autossuficiente. E ele volta reconhecendo a sua pequenez, ele volta reconhecendo a sua dependência do pai, ele volta reconhecendo que no fim das contas o pai sempre teve certo. Só que para isso ele precisa voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Para isso o pai precisa dar a oportunidade dele passar pelo processo. É por isso que o pai não vai e busca ele. O pai espera dia após dia, até o dia em que aquele filho, ele resolve se submeter ao processo. E é interessante a gente pensar a respeito disso, porque não existe mãe que vai converter o seu filho. Não existe pastor que vai conseguir converter o crente. E não existe uma alma sequer que vai se tornar um cristão, que vai aceitar o evangelho por obrigação. Não existe uma pessoa sequer que vai se converter obrigatoriamente. Para que a pessoa ela se converta ao evangelho, ela precisa ter uma iniciativa íntima e sincera que parte de dentro para fora. Não existe a possibilidade de eu obrigar uma pessoa a ser o que ela não quer ser, a fazer o que ela não quer fazer. E nós já vimos isso se cumprir na história. A gente conhece uma época onde a igreja católica ela obrigava as pessoas a serem católicos. E as pessoas elas fingiam que eram católicos para que elas não fossem punidas pelo regime, mas elas continuavam praticando as suas religiões escondidas. Eles eram os falsos crentes, porque diante da população eles tinham que cumprir todos os ritos religiosos que a igreja obrigava. Mas nas escondidas, eles continuavam sendo judeus, o outro continuava sendo espírita, o outro continuava sendo protestante, e cada um confessando a sua fé em segredo. E isso agregou muito na igreja católica, a gente vê essa miscigenação de religião que a gente vê hoje. Porque cada um trouxe um pedacinho da sua. Não tem como eu converter uma pessoa que ela não quer. Não tem como aquele pai chegar naquele filho lá no meio do lamaçal e falar: filho, você precisa voltar para Jesus, filho. Ô filho, Deus não quer isso para sua vida. Enquanto aquele filho ele não sentir, ele não vai voltar. Enquanto ele não chegar no seu fundo de poço, ele vai continuar tentando até o fim. Porque ele saiu com um desejo de autossuficiência. E ele quer provar isso até a última consequência. Ninguém tem o poder de converter ninguém. Ninguém te obriga a ser crente. Eu não sei se você sabe, mas quando numa colmeia de abelha existe a ausência de uma abelha rainha, as abelhas elas fazem algo que me chama muita atenção. Elas preparam do meio das operárias uma larva de abelha operária. E eles começam a modificar a alimentação dessa abelha operária. E essa abelha operária, essa larva de uma abelha operária, ela começa a se alimentar de comida de abelha rainha. Automaticamente, ao se alimentar da comida de abelha rainha, aquela abelha que seria uma operária, agora ela começa a ter uma mudança de mente. Ela começa a agir de forma diferente. E agora a proporção dela também muda, porque o tamanho dela agora também é diferente. E aquela abelha que foi tirada do meio das operárias, ela está sendo construída para ser uma abelha rainha. Júnior, o que isso tem a ver com toda essa história do filho pródigo? Tem a ver que a mesa que você come altera o seu destino. Da mesa que você come, altera o seu destino. E aqui o negócio começa a ficar interessante. Eu fiz questão de parar no verso 16, se você percebeu. Porque no verso 16, aparece, no verso 15, melhor dizendo, aparece um personagem ali. E fala assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Esse é o personagem que eu chamo de o criador de porcos. Se de um lado nós temos o pai como figura de Deus, quem que é o criador de porcos nessa história? Se de um lado esse filho ele tinha tudo o que ele precisava, se de um lado ele tinha um pai que o amava a ponto de conceder-lhe a liberdade, porque o amor desse pai não era um amor infantil,
Não era um amor tipo do pai que fala, não, eu não vou deixar você fazer isso porque isso é um erro e você vai se arrepender depois. Não, o amor desse pai era um amor adulto. Ele amava o filho a ponto de deixar o filho viver suas próprias experiências. Esse pai, ele entendia que o ser é mais importante do que o ter. A ponto dele abrir mão de metade de tudo aquilo que ele construiu para que esse filho pudesse ter essa experiência. Esse pai amava tanto a ponto de permitir que esse filho vivesse em liberdade. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que chegam perguntando a respeito de casamento para mim, que estão vivendo uma situação de discórdia dentro de casa, e elas falam, eu não quero deixar a pessoa sair, não, como que eu faço para a pessoa ficar comigo, ela não quer ficar comigo, ele diz que está interessado em outra pessoa. Eu falo assim, o casamento, ele tem que ser um lugar de liberdade. Porque um dos princípios básicos do amor é que a pessoa ela tem que ficar comigo porque ela quer, e não por obrigação. E esse pai, ele desenvolvia esse princípio com excelência. Ele entendia que se o filho não quisesse ficar ali, então ele não precisava ficar. Ele não ia segurar ninguém. E é interessante que esse filho, ele sai desse ambiente onde tinha bezerro cevado, esse ambiente familiar, esse ambiente onde tinha amor, mas que tinha liberdade. E agora ele é convidado para um outro ambiente. É interessante a respeito do criador de porcos, porque a gente está falando a respeito de uma época onde houve uma grande escassez, onde quem tinha perdeu o que tinha. Inclusive o jovem também perdeu aquilo que ele tinha. E tudo começou a decair naquela terra. As pessoas elas começaram a padecer necessidade, quando de repente surge alguém, o criador de porcos. E o criador de porcos, ele tem uma alternativa, ele tem uma solução. Vem trabalhar para mim, que eu resolvo seus problemas. Ao meu ver, quando ele recebe a proposta do criador de porcos, o criador de porcos fala assim, eu vou te enviar para os meus campos e você vai cuidar das coisas para mim. Ele fala bem assim, mandou para os seus campos aguardar porcos. Só que o próximo versículo já traz uma conotação totalmente diferente. Porque, ao meu ver, eu penso que esse jovem, ele se deparou com esse criador de porcos e pensou, eu vou lá cuidar das fazendas dele, né? Eu vou ser o capataz. Eu vou tomar conta de tudo. Vou guardar as fazendas de porcos. Só que quando a gente chega no próximo verso, não tem nada disso. É como se agora ele fosse responsável por limpar o chiqueiro. É como se agora, aquele homem que tinha lhe prometido um emprego, isso não se parece muito com um emprego. Porque trabalhar, ele trabalha. Mas ele ainda tem fome. Ele tem fome e a sua fome ela não é saciada. O que é importante da gente ressaltar, e muitas das vezes a gente fala a respeito do desejo que o jovem ele tinha de se alimentar da comida de porcos, mas ele não tinha simplesmente o desejo de se alimentar da comida de porcos. Ele não só se alimentou daquela comida porque não deram para ele. Ele queria a comida de porcos. Só que a necessidade dele era tão grande que nem isso as pessoas não davam para ele. Você consegue entender a situação que ele estava vivendo? Não era simplesmente o fato de eu querer alguma coisa. É o fato de eu querer, mas mesmo eu querendo, nem a comida de porcos as pessoas estão me dando. Por mais que eu seja um trabalhador. Então me parece que esse jovem que sai desse ambiente de liberdade, a convite do criador de porcos, ele cai numa armadilha. Agora não tem mais liberdade. Porque é um trabalho onde você consome as suas forças, consome a sua energia, se entrega, mas não tem recebimento. Isso é escravatura. Isso é um trabalho escravo. Onde eu simplesmente entrego a minha força vital, mas eu não recebo nada. Eu não tenho nem o bastante para matar a minha fome, que é o item básico de sobrevivência. Eu não tenho nem condições de saciar minhas necessidades básicas. Então esse jovem ele sai desse ambiente de liberdade e ele vem para um ambiente onde agora ele vive como um escravo. E sabe o que é interessante? É interessante que quando a gente fala a respeito de mesa, e eu comecei falando para você que a mesa ela determina o seu destino, a gente não está falando exclusivamente daquilo que você come. A gente está falando de quem te dá para comer.
Porque às vezes aquilo que você come é até que bom. Só que o que é mais importante do que aquilo que você está comendo é quem é o dono da mesa. Quem é o dono da mesa muda toda a história. Se você for na minha casa, você vai comer da minha comida. E eu vou ser responsável por você. A partir do momento em que você entra na minha cozinha, que você entra na minha sala de jantar, e você se assenta na minha mesa, eu sou responsável para te servir e saciar suas necessidades. E tudo que tem ali é meu. Tudo que tem ali é meu. Do prato que você come, a comida que você está comendo, tudo é meu. Tudo foi pré-selecionado por mim. Eu não sei se você consegue fazer um paralelo, mas quando Deus ele começou a falar comigo a respeito dessa parábola, eu não consegui imaginar uma outra coisa do que o jardim do Éden, aonde o homem ele comia da mesa de Deus todo santo dia, e Deus ele se responsabilizava por aquilo que o homem comia, a ponto de que um dos primeiros princípios pré-estabelecidos por Deus era: de tudo que tem no jardim você comerá, mas da árvore que está no centro, não. E aí de repente aparece agora um outro personagem, e ele começa a fazer promessas, e ele começa a oferecer um outro tipo de comida. A comida que ele oferece é uma comida que o próprio Deus fez. O fruto proibido não foi um fruto do diabo. O fruto proibido não foi o diabo quem construiu e modelou e falou: toma. O fruto proibido foi Deus quem fez. Mas quem era o dono daquela mesa era o diabo. E conforme eu sempre falo para vocês, quem não vive por princípios, no final acaba vivendo por regras. Porque o princípio pré-estabelecido por Deus era: come de tudo que tem nesse jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, não. Esse era o princípio estabelecido. E esse princípio ele foi quebrado quando o homem ele passou a se alimentar das mãos erradas. E é interessante que a partir desse momento, agora a gente começa a viver regras. Porque a partir de então, Deus ele fala para o homem. Eu não sei se você já tinha percebido isso, mas no jardim do Éden, o que vigorava era a graça. Essa história, tudo isso aqui que a gente está falando a respeito do escândalo da graça. E o que vigorava no jardim era a graça. Deus ele tinha estabelecido tudo para que o homem pudesse simplesmente receber. O homem ele foi criado depois que tudo estava pronto. E depois do dia que o homem foi criado, não era dia de trabalhar, era dia de desfrutar. Então o homem ele foi criado para o desfrute. Então a nossa necessidade na graça é aprender a desfrutar daquilo que Deus ele já fez. A nossa obrigação na graça é aprender a se entregar e deixar com Ele. Mas chega um determinado momento em que o homem ele vive esse embate, onde alguém fala: existe algo mais do que aquilo que você está vivendo. Existe algo além do que isso que vocês estão vivendo. Isso pode melhorar. Você pode ser maior do que você é. Você pode ficar de igual com igual para Deus. E a partir de então, esse homem que vivia por princípios, agora ele começa a viver por regras. Deus ele fala: a partir de hoje, como você caiu da graça, e eu tinha preparado tudo para você, e você só desfrutava, a partir de hoje, você vai suar para você conseguir, por mérito seu, aquilo que comer. A partir de hoje, a terra já não te oferece mais se você não produzir. E muito pior do que isso, ela te oferece abrolhos. A partir de hoje, você vai ser direcionado pela dor e não mais pelo prazer. Porque você não viveu pelo princípio, você agora vai viver pela regra. A partir de hoje, tá vendo essa serpente aqui? Ela comerá o pó da terra. E adivinha quem é o pó da terra? Essa serpente que começa em Gênesis como uma serpente comendo pó da terra, ela termina lá em Apocalipse como um dragão. De tanto pó da terra que ele comeu. Sabe qual que é a maior graça do inimigo? A maior graça do inimigo é conseguir pegar você que é filho. É conseguir pegar você que tem herança, você que tem um galardão, você que tem uma intimidade com o pai, e jogar você na lama e tratar você que nem um porco. Essa é a maior graça do inimigo.
pegar um filho, tirar ele da casa do pai e jogar ele na lama e falar: é isso que você é. Você é um porco. É isso que você merece. Você merece passar fome, porque nem comida de porco você é digno de comer. Essa é a maior graça do inimigo. E é isso que ele quer fazer com você. Não pensemos que pelo fato de que nós estamos hoje aqui todos bem vestidos na presença de Deus, nós estamos... Isso nunca pode acontecer com a gente. Quantos já estiveram sentados onde a gente está e hoje não estão mais? E é interessante porque as pessoas que elas vão em busca do pecado, elas vão por vontade própria, né? As pessoas elas criam umas mentalidades que não faz sentido, onde as pessoas falam: não, para fazer as coisas de Deus é difícil, mas para pecar é muito fácil. É mentira. É mentira. Porque até para pecar, até para viver uma vida de desobediência, você precisa pagar o preço. A palavra de Deus diz que quando Jonas ele tenta desobedecer a Deus, ele chega no mar e ele procura algum lugar porque ele quer sair da presença de Deus. A única coisa que Jonas queria era sair da presença de Deus. E o que ele tem que fazer para isso? Procurar alguém para ajudar ele? Não, ele paga com o seu próprio dinheiro. A palavra de Deus diz que ele encontra um navio que está desembarcando e ele paga para ele entrar naquele navio. Ele paga para viver em desobediência. E deixa eu te contar um segredo. Assim como as pessoas que estão perto de alguém que está na presença de Deus, elas são abençoadas pelo simples fato de você estar com a pessoa certa. As pessoas que estão perto de alguém que está em desobediência, elas também são amaldiçoadas. Porque a palavra de Deus diz que quando Jonas ele é descoberto naquele navio, aqueles caras eles já tinham perdido a sua fazenda. Os seus recursos, as coisas que eles vinham trazendo dentro daquele barco, eles começam a jogar dentro do rio. Eles começam a perder tudo que eles têm. E eles não tinham nada a ver com a história. Eles simplesmente deixaram a pessoa errada entrar dentro do seu barco. Então quando você conduz junto com uma pessoa que está em pecado, você está fazendo parte da maldição que ele está vivendo. Da mesma forma que se você está andando com alguém que é abençoado, você está vivendo da mesma unção que ele está vivendo. Você está participando da mesma coisa que ele se alimenta, pelo simples fato dele estar perto de você. Então se nós, para fazermos o bem, nós fôssemos tão ativos como a gente é para fazer aquilo que é errado, a gente não precisaria sofrer o preço da desobediência que muitas das vezes a gente sofre. Aquele jovem, ele partiu com suas próprias pernas, ele gastou dinheiro para que ele conseguisse chegar onde ele chegou, ele gastou seu tempo, ele gastou sua energia, ou seja, ele foi intencional naquilo que ele quis viver. E muitas das vezes nós encontramos pessoas hoje, que elas estão rolando na lama, e elas falam que essa é uma vida boa, porque elas acham que elas têm liberdade. O que elas não percebem é que nas terras do criador de porcos não existe gente livre. Não existe gente livre. Nas terras do criador de porcos todo mundo tem fome. Nas terras do criador de porcos todo mundo é enlamaçado, é sujo, fede. Tem uma história que todo mundo conhece, que é a história do Pinóquio. O Pinóquio ele vai para uma terra onde as crianças que são desobedientes, as crianças que não querem ir para a escola, são conduzidos para aquele parque. Ali ninguém tem obrigações e responsabilidades. Ali todo mundo pode viver do jeito que quiser. O que eles não sabiam é que aquele parque fazia com que as crianças elas se transformassem em burros ou em asnos, à medida que eles bebiam e comiam da comida que aquele lugar servia. É exatamente a respeito do que a gente está falando. A comida que você come determina quem você está se tornando. Aquele que te serve determina qual a serventia dessa mesa. E muitas das vezes nós temos visto jovens que na casa do pai você tem bons relacionamentos, na casa do pai você tem uma estrutura para que você possa estar crescendo de uma forma saudável. Na casa do pai você tem todo o acompanhamento que você vai precisar para que você viva uma vida boa. E a pergunta que não quer calar é: para que você está querendo comer comida de porcos? Nós vemos muitas irmãs, muitas mulheres, que na casa do pai, o pai ele é pai das mulheres mais bonitas. Na casa do pai, as suas filhas se vestem com as melhores roupas.
Na casa do pai, as filhas do pai, elas têm os melhores adornos. E a pergunta que não quer calar é: por que você está querendo comer comida de porco? Eu fico pensando a respeito dessa história, porque é uma história que ela é tão abrangente, mas ao mesmo tempo tão resumida. E eu fico pensando a respeito dos atributos desse pai, porque ele era um pai exemplar. Eu fico olhando para ele e me comparando com ele, comparando a situação paterna da nossa cultura. E eu fico pensando a respeito do que a gente pode aprender com esse pai. Quais são as coisas que ele tem e que nós não temos como pais. E eu fico pensando que aquele pai, eu lembro da história do Martin Luther King. Porque o Martin Luther King, ele foi para uma faculdade onde só tinha gente branca. E o pai dele ficou morrendo de medo. Só que o pai dele não criou ele para ficar dentro de casa. O pai dele criou ele para que ele fizesse a diferença onde ele fosse. E numa das suas cartas, ele escreve para o seu pai e fala a respeito de como que está sendo a vida dele ali naquela faculdade, na universidade, que eles moram, né, na universidade. E ele termina falando na carta dele que está tudo bem, as coisas, as atividades que ele está fazendo naquele lugar. E ele fala: e eu continuo te obedecendo, como se o Senhor estivesse presente. Eu continuo vivendo os princípios que eu aprendi na sua casa, como se o Senhor estivesse aqui. Todo pai que se preza, ele ensina legados. Porque a figura paterna é a figura que lança o filho para a vida. A figura paterna é a figura que corta o cordão umbilical entre a mãe e o filho. Porque a mãe, ela quer simplesmente segurar o filho e não deixar ele ir. Mas o pai é aquele que apresenta o filho para o mundo. Então o pai, ele tem que deixar impregnado legados no seu filho. Porque ele sabe que o seu filho não vai estar com ele para sempre. E ele sabe que, assim como nessa história que eu acabei de relatar, vai ter lugares onde o legado ele vai precisar falar mais forte do que a situação que aquele filho vai estar vivendo. E por mais que o pai não esteja presente, aquele legado precisa estar em alerta no coração daquele filho, como se o pai estivesse ali. Como se, por mais que ele não tivesse na presença do pai, ele se sente como se tivesse. Porque os princípios, porque o legado, eles ainda estão vigorando. E eu fico pensando que por mais que esse filho não foi lá o filho que qualquer pai quisesse ter, por mais que esse filho que ficou conhecido como filho pródigo, justamente por causa do seu comportamento, e talvez você pare para pensar como que um pai tão bom, como que um pai tão melhor do que os pais que a gente conhece hoje, teve um filho com um comportamento tão ruim. E eu fico pensando que aquele pai, ele estabeleceu legados no coração daquele filho. Que por mais que às vezes parecia que ele não estava dando a mínima, por mais que às vezes aquele pai falava e aquele filho emburrado, ensimesmado, aborrecido, desfizesse daquilo que o pai falava, não se importasse, não dava tanta atenção, mas aquele pai, ele era um cara sábio, ele era diferenciado. E talvez ele, nesses legados, uma das coisas que ele falava para o seu filho era: olha, filho, eu não vou estar sempre com você, mas o dia que você precisar, saiba que seu pai está aqui. O dia que as coisas apertarem, lembra que o pai está aqui. E eu fico pensando naquele jovem trabalhando, totalmente insatisfeito, depois de ter sido enganado, depois de ter se enganado, depois de cair em si, morrendo de fome e sendo humilhado naquela situação. E lembrando do seu pai falando: o dia que as coisas apertarem, lembra que o seu pai está aqui. O dia que você não aguentar mais, lembra que o pai está aqui. E por mais que ele reconhecesse a sua situação e o tamanho do erro que ele fez, a única garantia que ele saiu falando no seu coração: o meu pai, ele vai me receber. A palavra de Deus diz que de tantos ensaios mentais que ele foi fazendo no meio daquele caminho, a única garantia que ele tinha no seu coração era que o meu pai, ele vai me receber. Porque por mais que ele estivesse passando por um processo de autoconhecimento, o pai, ele conhecia. O pai deixou expresso
em sua identidade quem ele era. E aquilo que ele sabia no seu coração era que o meu pai, ele vai me receber. Porque o pai, ele sempre falou que quando eu precisasse, o pai está aqui. E talvez você que está passando hoje por uma situação como essa, talvez você foi para longe, sem perceber. Não porque você entrou em caminhos errados, não porque você foi guiado por pessoas erradas, mas simplesmente porque você deixou que as coisas acontecessem. Você deixou que as coisas se esfriassem. E quando você acordou para a vida, você estava longe. Independente de tudo aquilo que você tem feito, independente da história que você viveu, o seu pai, ele criou um legado no seu coração. E esse legado, ele fala que por mais que você tenha andado errado, por mais que você tenha andado perdido, por mais que você tenha comido das mesas erradas, quando você quiser, o pai, ele está aqui. Você sabe exatamente aonde o encontrar, porque ele nunca mudou. Nós mudamos o tempo todo. Nós saímos da nossa posição e nós nos escondemos nos lugares mais longes e nas situações mais complicadas. Mas o pai, ele sempre esteve no mesmo lugar. A palavra de Deus diz que quando Adão ele peca, ele se esconde no meio das árvores. Mas como era de costume, o pai, ele desce no jardim, na mesma hora, no mesmo local, com a mesma intenção de sempre. Por mais que ele sabia que o filho tinha comido da mesa errada, ele estava lá fazendo a mesma coisa e esperando a mesma intenção do filho. Mas quem tinha se afastado era o filho. Era ele quem estava longe. Era ele quem estava se escondendo. Era ele quem estava com vergonha. E quando Deus, ele estabelece as regras para esse homem, falando para ele: hoje você foi machucado, mas vai ter um dia em que da sua semente vai nascer um que vai amassar a cabeça da serpente. Hoje você foi machucado, mas amanhã você vai ferir ela. E eu vou criar um caminho, não para que eu me reencontre com você, não para que eu vá até onde você está, mas para que você volte para onde o Pai está. Deus, ele cria um caminho, não para que ele se achegue até você, mas para que você possa voltar para onde ele está, porque ele sempre esteve no mesmo lugar. Ele sempre esteve com a mesma intenção. Nós mudamos, nós achamos que nós ficamos mais espertos, nós achamos que nós ficamos mais importantes, mas no fim das contas, ele sempre esteve nos esperando no mesmo lugar, com as mesmas intenções, sem julgamentos, sem condições, simplesmente esperando que nós retornemos pelo mesmo caminho por onde a gente foi, entendendo a identidade dele e sabendo que ele vai nos aceitar, ele vai nos receber. Eu errei pra caramba, eu fiz muita coisa errada, eu magoei o coração dele, mas eu tenho certeza que ele vai me aceitar, ele vai me receber. Nós precisamos levar em consideração que o amor de Deus, ele sempre vai ser maior do que as nossas falhas. Independente de tudo aquilo que você tenha feito e vivido, o amor de Deus, ele sempre vai ser maior do que a sua falha. Amém? Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Meu Deus amado, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada uma das pessoas que aqui estão, por cada filho, Deus, que se propõe a vir te agradar, a vir te adorar. E nesse momento, Pai, eu gostaria de pedir que o Senhor esteja entrando na casa de cada um, no coração de cada um, e que nesse momento o Senhor esteja convertendo o coração dos filhos aos pais. Que o Senhor esteja trazendo de volta aquilo que foi perdido, a aliança que foi perdida pelo caminho, a roupa limpa que foi deixada, as sandálias, o cordeiro que já estava preparado desde do início, desde a estrutura da fundação do mundo. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha trazer validação, ó Pai, para os corações que estão feridos, para os corações que estão frustrados, que tentam se esconder do Senhor, para aqueles, ó Pai amado, que tentam fugir da sua presença,
Porque eles acreditam em um Deus que julga. Eles acreditam em um Deus que pune. Mas eles não conhecem o Deus que é Pai. O Deus que criou um caminho para que esses filhos pudessem retornar. Eu te peço que nessa noite, Deus, seja uma noite de reconciliação. Que essa noite seja uma noite de reencontro. Que essa noite seja uma noite onde as famílias elas sejam reencontradas, elas venham a refazer o seu pacto e a sua aliança. Que seja uma noite onde essas pessoas que estavam mortas, elas venham a reviver. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha a imprimir no coração dessas pessoas um legado, para que aonde elas forem, ó Deus, elas possam se lembrar que o Senhor as comprou, que elas são suas, ó Deus, que por mais que elas vão para longe, elas têm um selo, elas têm uma marca, e essa marca fala que nós somos seus, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que a cada dia o Senhor esteja nos abençoando, o Senhor esteja nos dando discernimento e nos atraindo para mais perto de Ti, Pai. Que nós possamos voltar, ó Pai, com corações quebrantados, que nós voltemos, ó Pai amado, com as nossas intenções firmadas em Ti, ó Deus. Eu te peço que o Senhor venha constrangir, ó Deus, aqueles que muitas das vezes ainda estão no seu orgulho, aqueles que muitas das vezes ainda estão no seu egoísmo, achando que são autossuficientes, para que eles venham entender que a sua graça, ela fala a respeito de nós nos submetermos, ó Deus, a estar na sua dependência, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém?